Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo. Na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu podcast de saúde mental, onde trazemos temas e convidados necessários para conversar com seus bastidores e te ajudar a desenvolver um autoconhecimento mais profundo, ter mais saúde mental e construir uma vida com mais sentido. E antes de eu apresentar aqui formalmente e iniciar o bate-papo com a minha convidada necessária, eu quero mandar um recadinho para vocês. O Sensatamente, gente, conversa com pessoas. Todo mundo, independente do gênero, vem de fábrica sentindo as coisas. E se você não sente, algo de errado não está certo. Então aqui você se permite sentir. E sem mais delongas, Fernanda Lima, psicóloga, Olá. E que eu admiro demais, né? Já até me emociono aqui, porque a gente tem uma parceria incrível, né, Fer? Com certeza. A Fer, gente, ela é psicóloga clínica, né? Ela trabalha na abordagem sistêmica, né, Fer? Sistêmica familiar. Atende adultos e é terapeuta de casal, né? Tão necessária aí. E esse, né, é o nosso tema necessário também. E já vou começar, Fer, fazendo uma pergunta, né? Sim, vamos lá. Tô no relacionamento, né? E tô notando ali que parece que a coisa não tá mais tão boa assim, né? Eu tô vendo defeitos ali onde não tinham antes, comportamentos que antes não me incomodavam estão me incomodando. Será que a paixão acabou? E agora, o que eu faço? Flavinha, primeiro, né, é um prazer estar aqui, né? Eu acho que o Sensatamente, ele é necessário para todos nós, né? Que somos aprendizes aí da vida e aprendendo a nos relacionar, né? E essa pergunta que você traz é aquela pergunta que não quer calar, né? Sim. É uma pergunta, acho que todo mundo já se fez, ou pelo menos pensou sobre isso, né? A paixão acabou? A paixão está acabando? Será que, assim, o meu relacionamento vai acabar junto com essa paixão? Perfeito. E, assim, eu acho que é importante a gente pensar que a paixão, ela é um estado, né? Quando eu digo estado, assim, é um temporal mesmo, né? Nós ficamos no estado de apaixonamento,
né? Mas, como toda fase da vida, as coisas têm começo, meio e fim. E a paixão, ela também vai passar por esse processo, né? Ela é uma etapa da relação amorosa, né? Então, esse estado de apaixonamento, a gente até brinca, né? A gente fica bobo, né? A gente fica com aquele frio na barriga, a gente fica um pouco meio sem critério de... Obcecado na pessoa, querendo estar o tempo todo ali, né? Junto, se possível, colado mesmo naquela pessoa. Os defeitinhos, né? Ou algumas coisas ali ficam até fofos, né? Exatamente. Ai, que gracinha, né? Como ele está vinculado, como ele está me amando, né? Então, a gente fica muito nesse momento. Mas entendendo, sim, que é um processo, é uma etapa, né, dessa relação. E, sim, a paixão, ela vai ter mesmo o seu fim, mas não significa que esse fim desse estado de apaixonamento vai ser o fim dessa história de amor, dessa história desse casal, né? Isso vai dar lugar a outros sentimentos, né? E a outros comportamentos nessa dinâmica do casal que vão ali estar nutrindo mesmo, né? Esse casal de outros sentimentos para além da paixão, né? E eu gosto, eu brinco muito com os casais e até nos atendimentos individuais também, né? Com os meus pacientes, que eu gosto muito dessa etapa de acabar esse estado de apaixonamento e partirmos mesmo para, de fato, conhecer aquela pessoa que a gente está se relacionando. Perfeito. E se conhecer também, né? Porque dentro desse relacionamento, exatamente, né? Flavinha. Sem esse estado, eu estudei um pouquinho a respeito, né? E a neurociência fala, né? E compara a paixão a um estado demencial. Com certeza. Né? No sentido não pejorativo da palavra, né? Sim. Do termo, mas assim, que a gente fica meio cego para algumas coisas, né? E algumas coisas que são pontos que depois que passa essa paixão, aí sim, né? Porque que a gente vai ver se esse relacionamento, se o outro, né, ali, se faz sentido. Faz sentido isso que eu falei agora? Todo sentido, Flavinha. Até se a gente for ver a etimologia da palavra, né, paixão, ela tá no patos, que leva a gente a pensar no patológico, em um sofrimento, em dor, em um adoecimento. Tudo fica muito intenso, né? Exatamente. Até a liberação mesmo de dopamina, agora até me foge, mas assim, de outros hormônios. Né? A gente fica num estado, literalmente, o nosso coração acelera, a gente fica taquicárdico, né? Aliás, assim, tem até algumas pesquisas que falam que se a gente ficasse constantemente apaixonado, o nosso corpo não aguentaria. Com tanta liberação mesmo de endorfina, de dopamina, de vários hormônios ali, o coração adrenalina ali, né? O coração acelerado constantemente, né? O nosso corpo sucumbiria, né? Então, ou seja, o nosso corpo, eu falo que o nosso corpo biológico, ele conversa também com o psicológico, né? A gente também merece estar em momentos de mais tranquilidade. Por isso que eu até falo, sair do estado de apaixonamento e vir para um relacionamento mais real nos torna mais saudáveis, né? Claro que, você vai me perguntar, nossa, Fer, mas você é contra a paixão, né? Tipo, não deveríamos nos apaixonar. Pelo contrário, a gente merece se apaixonar. São sentimentos maravilhosos. Esse encantamento pelo outro é um processo maravilhoso, né? E tão humano mesmo, né? Onde a gente pode se entregar para esse outro, entregar para essa relação, esse início desse relacionamento, né? Perfeito. A gente merece sentir tudo isso, mas a gente merece também ir se descobrindo, vivenciando relações mais serenas, mais tranquilas, mais reais mesmo. Exatamente, assim, acho que tenho certeza que a paixão, ela faz parte do processo, né, para você chegar ao amor. Isso, exatamente. Né, para chegar nesse ponto de maior serenidade, porque a gente precisa querer estar ali com o outro, né, meio que até obcecado ali, claro que não no sentido tóxico. Acho que interessado, né? Interessado ali, não, eu quero estar, eu quero me vincular. Mas primeiro, nós nos vinculamos, né, ao que a gente projeta no outro. Exatamente. É isso. É o que a gente tem ali dentro de nós, do que eu espero de um amor. Com certeza, né? Esse é um ponto super importante.
Porque quando a gente se apaixona, muitas vezes a gente está se apaixonando mesmo por aquilo que eu projetei, por aquilo que eu sonhei, por aquilo que eu desejo. Que você construiu ali, né? Exatamente. E aí aquele outro talvez me deu alguns indícios que pode ser que ele vá, né, trazer isso para minha vida. E aí a gente se apaixona. Por isso que eu falo que realmente, quando a gente está apaixonada, a gente está muito mais apaixonada, na verdade, pelos nossos desejos, por aquilo que a gente está buscando, do que pelaquela pessoa em si. Sabe? É muito... No momento do apaixonamento, é bem por esse caminho, né? A gente está apaixonado por aquilo que a gente quer viver com aquele outro. E não Perfeito. necessariamente com aquele indivíduo em si, sabe? Isso, tanto que muitas pessoas vão se decepcionando nesse caminho, né? Fala, nossa, a pessoa tá mudando, No nossa. começo era de uma forma, agora tá de outra. Até porque, no momento que esse casal está se conhecendo, existe a sedução. Todo mundo quer mostrar o seu Exato, melhor, a sua melhor de si. versão ali, Ali né? tem duas pessoas performando bastante Uhum. para que esse outro venha, para que esse outro permaneça, né? Então existe, e isso é biológico também, porque se a gente for ver o pavão, né, abre as asas Aham. né, e faz todos os animais você pode perceber na natureza que todos os bichos fazem algum ritual para, né, Chamar atenção chamar ali. atenção para seduzir. Por que nós não faríamos isso, né? Pois é, né? Obviamente, estamos aí. Não, perfeito, Fer. E assim, é muito importante as pessoas terem contato com, né, por mais que seja uma informação que muitas vezes, né, que a gente fala que é uma informação óbvia ali, Sim. mas o óbvio sempre precisa ser dito e relembrado. Precisa né? ser dito. Então, assim, Sim. esse estado, né, de euforia aí, da paixão, e tá muito também conectado ao estado hoje de que a gente fica buscando o tempo todo estar hipermotivado ali. Sim. Então, Não. quando acaba essa euforia, parece que a gente quer buscar mais dessa sensação. Exatamente. E muitos relacionamentos eu vejo que acabam ali. Sim. Podendo ser um relacionamento de amor ali, realmente um amor real, que, né, vamos usar o termo, daria certo. Sim. Mas como acabou essa euforia, a pessoa já associa, ai, parece que eu não tô mais apaixonada. E aí ela quer buscar sentir essa Novamente. sensação de novo. Então aí ela termina aqui, que eles chamam de relação líquida, né? Exatamente. As relações mais líquidas nesse amor. E eu acho que assim, as redes sociais, os aplicativos, não é uma crítica, porque eu acho que hoje é uma maneira, sim, da gente se relacionar, né? E se comunicar com o outro. Mas isso nos trouxe a ideia desse prazer extremamente encontrado rapidamente, não construído, né? E isso vai deixando as pessoas... Existem algumas pessoas que até já se consideram viciadas em estar em aplicativos de relacionamento, viciadas em estar em múltiplas relações e, na verdade, não estar em nenhuma. E aí depois chegam no imenso sofrimento, né? Aquela sensação de vazio, de conheço muitas pessoas, né? Mas não conheço ninguém. Porque é tudo muito rápido e é tudo muito mesmo líquido, não é palpável. Não se permite, não se dá tempo para conhecer e nem deixar esse outro chegar e conhecer, né? Fica viciado literalmente nessa sensação da paixão. Fica, Flavinha. A sensação do seduzir, Aham, conquistar conquistei. e, né, aquela euforia daquele momento de ser conseguir aquela desejado, pessoa, de né? desejar. Exatamente. E logo isso rapidamente se esvai e essa pessoa precisa de mais. É um vício mesmo, como qualquer outro. É um mecanismo viciante, assim. Algumas pessoas ficam ali presas mesmo nesse ciclo. Esse ciclo não se acaba, né? Isso, socialmente também falando, isso é muito estimulado, né? Vamos aprofundar, então. Eu acho que é bem importante que a gente pare para pensar o quanto a nossa cultura, né, e o nosso meio social influencia a nossa forma de se relacionar. Exatamente. Né? E aí é impossível a gente não pensar e não ir para o letramento de gênero, né, da gente imaginar que isso para mulheres e para homens se dá de maneiras diferentes, né? Então, eu acho que é uma coisa E como importante. acontece isso? Explica pra gente. Então, Flavinha, eu sempre faço
essa linha do tempo da gente imaginar como a gente vai se construindo, né? Quanto mulheres e homens, né? Eu falo que a menininha nasce, ela já ganha ali rapidamente uma boneca, ela já vai brincar de casinha, ela já vai ter o lar dela, né? Ela é estimulada. A Barbie com o seu Ken, né? Ali já formando uma família. Então, essa criança, né? Essa mulher ali bem pequena, já vai internalizando a ideia de eu vou ter um lar, eu vou construir a minha família, eu vou, né, ter os meus filhos, eu vou ter, então, esse príncipe. E aí os filmes da Disney não né? deixam a gente escapar disso, né? As comédias românticas. Acho que na nossa época, né, era mais Felizes para Sempre. Depois que o Shrek veio, eu falei, ai, que bom que veio. Isso. Né? Até isso tá Porque mudando. desconstruiu isso um Ainda pouquinho, bem, né? Com certeza. Eu acho que a gente vem vendo vários filmes agora, né, mais atuais, onde a gente vê as protagonistas, né, sendo protagonistas das próprias histórias e não precisando desse príncipe salvador. Né? E até assim, não focando mais, né, no relacionamento. Exatamente. Porque às desde vezes, sempre, né, relacionamento, você estar em relacionamento, sim, né, você é muito validada ali. É isso. É como se eu só existo, né, eu só vou ser feliz se eu estiver me relacionando. É claro que eu acho importante, tenho certeza que é importante termos relações saudáveis e não só amorosas. Sem dúvida. Porque a solidão, sem ser a solitude, é algo que nos adoece. Com certeza. Mas não é mais o centro. Exatamente, né? Flavinha. Não precisa ser. E eu acho que a gente vem mesmo entendendo cada vez mais e até trazendo, né? Estamos aqui falando sobre isso, porque isso é muito importante da ideia, porque também temos a ideia, isso foi colocado e implantado em nós mesmos desde muito cedo, pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres. Estamos falando para pessoas, né? De todos os gêneros aí. Exatamente. De que a ideia dessa felicidade, ela só chega se eu estiver me relacionando amorosamente, né? E aí parece que todas as outras relações da vida ficam menos, né? São menos importantes, né? Vão ficando menos importantes a partir do momento que essa pessoa começa a se relacionar amorosamente. E não é. E não precisa ser. Até porque a gente tem uma distorção das coisas de achar que estar no relacionamento significa estar feliz e completa. A gente vê muito, assim, na clínica, eu imagino que você também receba muitas pessoas em sofrimento, mesmo estando dentro de relações, às vezes relações de anos e anos, aquela ideia de, nossa, 30 anos de casamento. Nossa, essa pessoa, que bonitinho. Que sucesso, que casal sucesso. Não. Aí você vai ver nos bastidores, exatamente, né? Não é tão sucesso assim. A gente vê uma imensa solidão em pessoas. Aí a gente fala, né? Eu acho que isso é até um outro tema para depois a gente falar mais e aprofundar. Dá tema para um outro podcast. Exatamente, né? Porque é um tema bem complexo e muito amplo da solidão a dois. Existe a solidão a dois, né? Para quem não sabe, a solidão a dois é uma solidão de um casal que está dentro de um casamento. Mas esse casal não se conecta, esse casal não conversa, esse casal não se respeita, esse casal realmente não tem... Cada um estão dentro da mesma casa, diante da sociedade, estão casados, mas são sozinhos, né? Dividem só as burocracias ali do casamento, e o status do casamento. E o status. Né? Fer, mas antes da gente aprofundar nisso, eu queria que você falou das meninas, né? Que desde pequenininhas... Né, são estimuladas a ter sua casa, sua boneca ali e tudo. Exato. E os meninos? E os meninos, Flavinha, por outro lado, desde que nascem, são estimulados a serem aventureiros. Pula aqui, escala ali, sobe, desce, menino não chora, menino não pode se machucar, caiu, já levanta, tem que ir, não pode. Tá correndo pra mãe por quê? Pra barra da saia da mãe por quê? São castrados também o tempo todo nessa criação. Do sentir, né? Do sentir, não pode sentir, tem que só ir, tem que ser livre. Homem tem que ser livre, né? E mulher tem que estar ali para cuidar. Gosto muito da Valesca Zanello, que ela escreveu A Prateleira do Amor, inclusive é um livro excelente, viu, gente? Fica a dica aí, né? E ela fala uma frase que dói na alma, né? Porque homens
são criados para amar muitas coisas. Mulheres são criadas para amar os homens. Essa doeu, hein? Doeu aí? É de doer Doeu na aí, alma. Lírica? Né, assim, porque o que acontece é que essa criação é diferenciada mesmo, né? Você vê nitidamente como mulheres são criadas para esperar serem escolhidas, né? E estarem extremamente entregues a cuidar, né? E esses homens são levados a não sentirem, a não expressarem as suas emoções, né? A não poderem falar sobre isso e não se vincularem no sentido, você pode até vir aqui, mas você tem toda a liberdade para ir, né? Para se aventurar, para ser livre. E isso torna, depois essa menininha e esse menininho que foram criados e estimulados de formas tão diferentes, eles vão casar. E aí, o que acontece? Exatamente. E aí vai haver, você vê como está desintonizado? Aquele que acha que não pode expressar suas emoções, aquela que fica esperando ser escolhida e amada, ela está ali o tempo todo na figura do cuidado. Muitas vezes ela fica ali maternando esse parceiro, que é uma coisa assim que eu brigo ferrenhamente na terapia de casal. Você briga? E principalmente, né, assim, de entender como a gente vai ocupando lugares que não são nossos dentro dessa relação. Tem algum caso, assim, que você pode trazer para exemplificar pra gente? Sim, com certeza. Na verdade, assim, são casos, no plural, né? Não casos vou nem mesmo. de um caso específico, né? Mas isso é muito recorrente, Flavinha. A começar que, geralmente, na terapia de casal, quem vai buscar, vai fazer o contato comigo e vai mostrar interesse, quase que unanimamente vai ser a mulher. Geralmente é essa mulher que chega buscando essa terapia, porque está entendendo que essa relação está disfuncional, que não está saudável, ou algo aconteceu, estão num momento de crise mesmo, né? Conjugal. E aí, então, essa mulher, já começamos aí, né? A leitura já começa a ser feita por aí. Foi essa mulher que buscou. Então, ela que está ali na posição de estar cuidando e querendo, né, manter essa relação. 2, muitas vezes esse parceiro chega com muita dificuldade de expressar. Comunicação, ele até vai, né? E esse homem até vai, né? Ele aceita ali no melhor dos cenários. Ele chega para a terapia, ele também está disposto a cuidar, né, desse relacionamento. Só que nesse momento, ele vai pegar essas informações que a parceira está ali falando, né, diante da terapia, e ele não vai conseguir se reconhecer. Por quê? Porque ele não sabe falar sobre as suas emoções. Nem com ele mesmo, né? Nem na conversa mesmo. interna ali, né? Ele não para, né? Porque ele não foi incentivado desde muito cedo. Ele foi incentivado a silenciar o que era sentido. Lembra do menino não chora, não pode correr para a barra da saia da mãe, não pode sentir medo. Não pode pedir ajuda. Não pode pedir ajuda. Então, tem que se virar. Exatamente, né? Se vira aí, né? E aí, isso traz muito sofrimento para esse casal. E esse casal, o que acontece? Eles estão juntos ali, esse relacionamento, porque eu sempre falo na terapia de casal também, que não só chega o casal para mim. Sempre brinco que nós estamos em 4 pessoas ali, né? Eu como terapeuta, o casal, né? As 2 pessoas envolvidas nesse relacionamento e o relacionamento. Porque outra coisa que eu quero muito falar aqui, né, Flavinho, sobre esse tema de terapia de casal, relacionamento, casamento. A relação não é um status. Namoro, casamento. Esse relacionamento, ele é vivo. Ele existe. Ele está acontecendo, né? Porque eu acho que as pessoas pensam também, vem muito com a ideia de, agora casou, acabou. É isso e ponto. Chegamos na etapa... Em todas as construções sociais. Pronto, casei, consegui, né? Cheguei no objetivo final. Exatamente, cheguei. Não, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você tá acontecendo, você está vivendo. E essa relação, ela vai se construindo. E desconstruindo, e reconstruindo, né? Então, assim, ela está viva. É uma casa mesmo, né? Que a casa, se você tem que fazer as manutenções, você tem que fazer as reformas. Às vezes você quer, né... não tem como. E assim, até a gente estava conversando nos bastidores, né, a respeito de algumas brincadeiras que são tidas
como algo engraçado ali, né? Quando você vai Naturalizadas, casar, naturalizadas, mas que tem um fundinho ali que a gente precisa falar sobre, né? Com certeza. Inclusive, né, eu queria trazer a questão da DR. O conversar, o se comunicar e essa manutenção, na verdade, ela é tida como DR igual a algo chato. Eu não Isso. quero falar sobre isso. Algo altamente problemático dentro Fica o do tempo todo, relacionamento. nossa, ele fica o tempo todo querendo falar Discutir a sobre, né? relação. Querendo saber o que eu penso, o que eu estou sentindo, a minha opinião sobre isso. E, na verdade, verdadeira ali é o que vai fazer o relacionamento, né, se construir ali e dar certo. A gente pode falar assim, Fer? Flavinha, pra mim não existe assim, não tem uma receita, né? Até porque estamos falando de indivíduos, né? Mas eu penso que a relação, ela vai precisar, você usou uma palavra tão importante, manutenção, né? Então, não existe relacionamento saudável se esse casal não se comunica. E muitas vezes a relação vai adoecer, né? Vai estar falando que a relação é um ser vivo ali também, né? Ela tem voz ativa dentro desse contexto. Ela adoece porque esse casal para de conversar, sabe? Fer, e assim, vamos exemplificar e aqui trazer, né, mais palpável para o pessoal. Como seria essa comunicação? Sim. Existem algumas estratégias, sabe, Flavinha? Eu trabalho com os casais também, estratégias mesmo reais, ativas de comportamento para que esse casal possa se comunicar de uma maneira mais adequada e saudável. Primeiro, na terapia, a gente vai identificar, e geralmente isso chega muito rápido, ambos conseguem identificar, nossa, realmente a gente não conversa mais, né? A gente não conta mais um para o outro o que a gente está pensando, sentindo sobre o nosso relacionamento. Porque às vezes esse casal conversa, mas conversa sobre os filhos, conversa sobre o trabalho. Sobre as burocracias domésticas ali. Sobre as coisas domésticas, sobre a fofoca do vizinho. Mas esse casal não conversa sobre eles, né? Quando eu falo não conversa, às vezes eu falo, nossa, mas a gente conversa. Não, mas vocês conversam sobre vocês. Sobre ter um momento de sentar e fazer essa manutenção. Vamos falar sobre nós, sobre Perfeito. Como está o nosso relacionamento, sobre como está o nosso sexo, como está, né? Porque isso também é preciso ser falado, isso precisa ser conversado, isso também ao longo da relação vai sendo transformado, né? Não dá pra gente achar que aquele auge do namoro, né? Aquele momento vai seguir na mesma por anos a fio. Não vai, isso não é humano também, né? Isso a gente vai passar por etapas e momentos, e até isso precisa ser ajustado, adaptado, conversado, claro, e nutrido, né? Porque também é uma parte super importante da relação. Então, assim, dentro desse panorama todo, a gente precisa, sim, buscar estratégias. Vamos fazer uma estratégia? A gente consegue preparar um jantar juntos uma vez na semana? Olha, não tô nem indo longe. Ideal que seja até mais, mas assim, uma vez na semana, conseguimos chegar mais cedo do trabalho? É possível? Vamos alinhar? Eu adoro esse termo, alinhar. Alinhar as expectativas, alinhar o que eu estou desejando, o que eu estou esperando desse outro. E aí eu conto para esse outro, eu verbalizo, né? Olha, eu espero isso, eu me proponho a fazer isso, então eu vou fazer isso hoje, eu vou chegar mais cedo em casa, tomar um banho juntos. Olha que coisa simples do dia a dia, né? Claro que, às vezes, na loucura da dinâmica ali da vida, né? Principalmente quando se tem filhos, isso vai ficando um pouco complexo, de lado né? ali, né? Mas voltar esse casal, eu sempre convido esse casal, quando está na terapia, de fazer pequenos movimentos mesmo. Não são coisas grandiosas. Você fazer uma viagem internacional, ficar sabe? 20 dias. Uma nova lua de mel, renovar os votos. Exato. Nada disso. Na rotina ali mesmo. Rotina. A gente vai inserindo momentos para que esse casal tente estar junto, como casal, em alguns momentos. Então, cozinhar juntos, tomar um banho juntos, deitar mais cedo, né? Deita mais cedo e fica ali conversando, sabe? Né? Fica no ambiente do casal, ter espaços do casal. Porque, às vezes, quando a gente vai ver, o que aconteceu com esse casal? Botou os filhos para dormir junto. Isso e aí, polêmico isso, né? É polêmico. Isso é polêmico. Né? A gente fala... Hoje,
a gente conversa nas teorias da psicologia positiva, da educação, de que cama compartilhada, ok. Mas cama compartilhada até um ponto. Certo. Né? Porque eu acho que esses filhos dentro desse quarto, desse espaço, isso vai prejudicar a dinâmica do casal. Porque esse casal passa a não ter um espaço só dele. Não é colocar a criança para fora, mas é ter os Não, momentos. É isso? exatamente. Explica melhor, assim. Não, e assim, eu acho adequado que essa criança, depois de um período de adaptação e da demanda que cada criança é única e cada dinâmica familiar é única, mas se possível for, e dentro do cenário, porque claro que eu sei que existem cenários familiares onde não existe nenhum espaço físico mesmo para que esses filhos possam estar em outro lugar. E isso aí vai precisar ser manejado e que esse casal tenha tempos onde ele possa, às vezes não ali no quarto, mas ter momentos do casal. Isso vai sendo adaptado. Mas, quando possível, esse filho precisa entender que ele precisa ter um espaço dele e esse casal precisa ter o espaço de casal. Isso é muito saudável para o relacionamento amoroso, né? Pensando no casal. Agora, tirando um pouco o foco da criança em si, Sim. né? Mas olhando para a saúde do relacionamento, esse casal é muito adequado que ele tenha um espaço mesmo, até físico, só dele, né? Para criar identidade. Legal. Porque já que a gente está falando que esse relacionamento é vivo, esse relacionamento precisa ter o espaço dele também. Onde que o relacionamento está dentro da casa? Né? Exato. Onde que ele mora? Onde que ele dorme? O relacionamento, né? Então, a gente precisa... esse casal, ele precisa estar administrando isso. E lembrando, né, Fer, que quarto não significa só sexo. Não, nem fui para esse caminho mesmo, né? Porque às vezes... Espaço. Quarto do sentido espaço. Exato. Para esse casal exercitar essa comunicação. Isso. Esse momento essa entre conexão, eles. sabe, Flavinha? Essa conexão. Porque quando não acontece esse esforço, porque é um esforço, não é algo espontâneo. Não. Nós, às vezes, na nossa rotina, né, não sei sua opinião sobre isso, mas assim, nós vamos ficando muito automatizado ali. Vamos. E tem que parar para identificar, para olhar, para ter esses momentos. Ai, Flávia, mas eu vou ter o momento que eu vou colocar na agenda para fazer isso. Ai, fica muito robotizado, né? O negócio tem que ser espontâneo. Não tem que ser espontâneo. Não. Até porque, se esse casal se alinha com isso, no começo vai ser um esforço. Mas se aquilo se envolve dentro da dinâmica, por exemplo, no começo vai ser um esforço, uma vez na semana a gente preparar o jantar juntos. Mas aquilo vai começando a tomar uma forma, vai sendo prazeroso, vai sendo gostoso, que de repente, às quartas à noite, nós vamos fazer um jantar juntos e aquilo já fica até... Mais espontâneo. Espontâneo, até gostosinho. A gente passa o dia assim, hoje é o dia da gente preparar o jantar. Você vai no mercado? Eu vou, vamos combinar? Traz o vinho, eu vou comprar a massa, né? E aí a gente chega juntos e vamos. Olha só como é relembrar o namoro. Isso não é relembrar o namoro? Exatamente. É aquele gostinho bom. É que nem quando acontece aquele casal que às vezes fica anos junto, às vezes 8, 9, 10 anos e vai casar. Sim. Esse ritual, às vezes, do casamento, né, do preparo, Sim. seja a cerimônia ali pequena, média, grande, mas parece que dá uma reavivada, né? Com certeza, Flavinha. Eu acho que, assim, a gente... nós somos seres... até porque somos socialmente mesmo, isso está atravessado na gente. Os rituais, eles são muito simbólicos. São saudáveis. São saudáveis, na medida adequada. Certo. E com o propósito certo, né? Porque, assim, nessa questão do casamento, eu vejo... a gente pode olhar por dois lados, né? O lado de ser muito gostoso, depois de tantos anos juntos, de namoro, passar por essa etapa, simbolicamente, às vezes até já moram juntos, mas simbolicamente, assim, viver aquele momento do casamento, estar com as pessoas queridas ali, contemplando esse amor, isso realmente traz uma energia muito gostosa, né, para esse casal e até psicologicamente, né, aquele sentido do compromisso mesmo, reafirmado, né, dos dois. Isso é muito saudável. E aí, num contraponto, que aí é preciso olhar para esse casal, e isso é muito individual de casal para casal, Tá. qual o significado de fazer esse casamento? Porque o que acontece? Às vezes, alguns casais estão estendendo a relação, ainda enquanto namorados, ou
ou casados não oficialmente, né, Sim. morando juntos há algum tempo, essa relação não tá legal, essa comunicação não tá boa. Às vezes já até rolou interesses diferentes, né? E a pessoa, vamos casar. Tipo, né, para numa tentativa de salvar essa relação que Certo. já não está sendo satisfatória para ou para um ou para outro ou para os dois, Que entra né? nessa questão da comunicação. Ah, né, Exatamente. parece que a gente não está mais entrosado, não está Isso. comunicando direito, então, né, É isso. vamos casar Isso, para vamos tentar casar. salvar. Exatamente. Ou também a gente vê muito que isso acontece bastante, já casados, não tá bacana, esse casamento não tá sendo uma relação feliz e harmônica, vamos ter um filho, né? Outro esse filho, ponto. esse filho chega na responsabilidade de salvar esse casal. Olha que tristeza pensarmos nisso, e isso as pessoas fazem com uma certa frequência também, né? Vê muito no consultório lá. Isso acontece bastante, assim, não no movimento consciente, tá? Porque às vezes a gente está falando aqui, trazendo clareza para esse raciocínio, mas às vezes isso acontece de uma maneira inconsciente. Não é pensado, não é elaborado, mas aquilo Não é um tá plano. não é um plano, não é uma estratégia, mas a pessoa acaba fazendo isso, né? Inconscientemente faz o movimento ali de trazer esse filho na busca de trazer identidade para esse relacionamento amoroso. E que responsabilidade para esse filho, né? Muito grande. E acontece, muitos filhos ficam ali, isso também chega bastante no consultório, de filhos adultos depois, né? Extremamente sobrecarregados, porque ficaram ali por muito tempo também no movimento velado, mas estava ali sustentando a relação dos pais, né? E aí Então, causa muitas questões emocionais nessa criança Nessa que depois vai criança, virar um nessa adolescente, pessoa. um adulto, né? onde os traumas são aí, E aí a vai portinha dos traumas, né? O trauma é aberta. geracional, né? Exatamente. Eu tô lendo um livro, né, do Dr. Gabor Maté, né, que Maravilhoso, fala hein? muito, né, o mito do normal. Fala muito disso, Sim. porque o trauma não tem um culpado, porque ele é literalmente geracional. Exatamente. E a gente tava falando de comunicação, né? Eu queria entrar um pouquinho, Fer, porque o casal, né, você deu as estratégias aqui para melhorar a comunicação. Para aproximar, né, esse Exatamente. E quando não há essa comunicação, porque alguma das partes ali não está flexível, né, para essa comunicação. casal. Sim. Eu percebo, né, enquanto psicóloga no consultório, que aí as pessoas começam a se machucar na relação. Sim. Faz sentido? Todo sentido. Você usou uma palavra que é muito importante para a gente pensar em relacionamento, em todos os âmbitos, flexibilidade. Não dá para a gente ficar intolerante ao outro e às diferenças que esse outro vai estar, porque ninguém vai se relacionar com si mesmo, né? Então, obviamente, esse outro vai trazer, vai ter um perfil diferente, vai ter gostos diferentes, tempos diferentes, comportamentos diferentes. E isso, a flexibilidade, ela precisa estar ali. Mas quando esse outro chegou num ponto, ou sempre foi, né? Porque também é outra coisa que a gente precisa falar, que os sinais, gente, eles já são dados desde o começo. É que a gente está lá no apaixonamento, que a gente falava anteriormente. E aí esses pontos ficam cegos, isso né? passar. Esses pontos ficam cegos. Mas os sinais sempre, quando a gente para depois para lembrar, estavam sempre sendo dados, né? E é nas coisas simples do dia a dia. Simples. É sempre Né? no simples. A pessoa pode até, tipo, né, nossa, ele ou ela abre a porta do carro para mim, ou faz uma gentileza aqui, mas às vezes trata o garçom ali no restaurante com agressividade, com Exatamente. arrogância. Isso tudo é sinal. Tudo é sinal, né? Nossa, me trata como uma princesa, mas é tão ríspido com a mãe, Aham. né? É muito gentil com as pessoas, mas quando está num momento fechado ali, extremamente crítico, ácido, né? Preconceituoso. E aí? Será que a gente vai passar ilesa disso em algum momento, né? Muito provavelmente não, né? Então, assim, por isso que eu falo que os sinais, eles são sempre dados e é importante que a gente esteja... E aí o caminho do autoconhecimento é maravilhoso,
Porque se a gente está se conhecendo, a gente sabe o que é nosso, a gente fica mais protegida e mais... não gosto da palavra criteriosa, mas a gente... Cuidadosa. Cuidadosa, perfeito. A gente fica mais cuidadosa para olhar para esse outro, para o que esse outro está apresentando para a gente. Então, assim, o cuidado nunca começa mesmo de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, né? Quando eu estou consciente do que eu sou, do que eu quero, do que eu tenho a oferecer num relacionamento, muito provavelmente eu também esteja olhando para esse outro de uma maneira muito mais real, né? Muito mais possível. E aí entramos na flexibilidade, porque aí a gente flexibiliza, né, Flavinha, no sentido de o que eu posso ceder para esse outro, o que eu posso me adaptar, ou não. Isso para mim, esse comportamento, essa atitude é assim, é intolerável, né? Não, para mim não posso permitir, isso é violento, isso me agride a minha essência, agride a minha pessoa de alguma forma, agride meu psicológico, e aí eu paro por aqui, né? Então, Mas é difícil, né? É uma linha muito tênue. Sabe por quê, Fer? Eu vejo as pessoas também, né, tentando ser herói do outro ali, né, de mudanças, assim, não. Salvadores, né? O amor vai mudar, comigo vai ser diferente. E é muito perigoso, porque aí a pessoa vai aceitando coisas Sim. que hoje em dia a gente fala que são as violências, né, que sempre existiu, Sim. mas Sim. algumas eram aceitas literalmente no passado. Totalmente aceitas, incentivadas e normalizadas, né? Exatamente, e é aí que mora o perigo. Muito. E aí eu quero que a gente converse sobre essa questão da violência, porque a violência não é o soco só, é o soco na mesa às vezes. Exatamente. É a voz mais alterada ali. Exatamente. É a manipulação, é culpabilizar o outro sobre tudo que acontece na relação, né? Responsabilizar esse outro o tempo todo, né? Pelos comportamentos, né? Eu ouvia de uma paciente, até recentemente, que o companheiro estava com problemas no trabalho, né? Ele estava com problemas no trabalho. E aí ele chega em casa e diz a ela que a culpa é dela. Porque ela o irrita e por isso ele está indo mal no trabalho. Ele está indo mal. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. É sempre a culpa do outro mesmo. Exatamente, né? Responsabilizar sempre esse outro. E assim, também tô falando, dei um exemplo de um homem fazendo com a mulher, mas também vamos desmistificar que mulheres não são abusivas com homens. Isso acontece. Acontece também, né? Acontece, existem relações abusivas e aí olha o perigo também daquele menininho que não foi autorizado a falar sobre os sentimentos. Às vezes ele se vê numa relação abusiva e não consegue pedir ajuda. Não consegue ir para terapia, não consegue pedir ajuda, não consegue conversar com os amigos, com a família, não consegue contar que ele está vivendo uma relação abusiva. Às vezes não consegue nem perceber que está, né? Eu falo que o machismo, ele machuca os dois lados. Os dois lados. Tem as pessoas, né, tem a ideia de achar que machismo é para defender, ir contra, né? Ser feminista é ir contra os homens. E pelo contrário, ser feminista é cuidar de mulheres e de homens, é cuidar de pessoas. Né? A gente merece saber disso. Né? Os homens merecem. Homens, por favor, sejam feministas. E isso significa estarem protegidos, né, de mulheres abusivas. Porque existem mulheres abusivas. Existem pessoas machucadas, né, Flavinha? Você tocou num ponto que é crucial. Pessoas machucadas machucam, né? Machucam. E machucam normalmente quem não tem nada a ver com isso. Exatamente. Exatamente. Por isso que é muito importante, independente, porque todas as relações ali, né, como eu falei no começo, ali na chamadinha, todo mundo vem de fábrica sentindo as coisas. E isso é independente do gênero. E quando eu falo isso, é para a pessoa ver que vai coexistir ali todas as emoções, todos os sentimentos. E você é ser humano, se você não tem nenhuma patologia aí mais grave, algum transtorno de personalidade, né? Uma psicopatia que mexe nessa parte, né? Do sentir, da empatia, do colocar no lugar do outro, do sentir culpa. Sim, sim.
Então, assim, a gente precisa falar sobre isso para autorizar todo mundo a sentir. É isso. E o espaço, eu gosto muito porque, assim, ó, antes eu não tinha muitos pacientes homens e de uns meses para cá, a minha demanda tá quase 50-50 e eu tô Nossa, isso amando. É maravilhoso, sim. Tô amando porque os homens, né, independente da parte da sexualidade, né, se aí não entra aqui, mas assim, estão se permitindo se ouvir, É isso. falando, nossa, e eles chegam tão culpados Sim, e se sentindo fracassados muitas vezes. sim, com certeza. Pressionados, né? Pressionados a performar esse masculino de uma maneira tão distorcida, né? Mas que foi muito incentivado para eles. Eles não sabem ser diferentes, né? Exatamente. Eles foram, é como se fosse quase assim, autorizado a eles, né? Eles poderem machucar indiscriminadamente, né? Essas mulheres, né? Essas parceiras. Falando, claro que assim, a gente tá... Eu fico até preocupada, porque a gente tá falando de pessoas, né? E assim, a gente... Querendo ou não, a gente vai levando muito pro caminho da relação heterossexual, né? Mas é porque Mas o nosso mundo, né, hoje em dia está sendo mais desmistificado isso, mas é muito polarizado, né, nessa questão do homem, mulher, mas nós estamos falando com pessoas aqui que sentem. Até porque também é outra coisa que a gente tem, quando a gente vai falando de violência psicológica, de relações abusivas, isso existe em todos os perfis de relacionamento, né? Homem, mulher, né? Bissexuais, monogamia, poligamia, tá ali. Ou sabe? seja, porque tá todo mundo se relacionando com pessoas. É isso. Então, relacionamentos, né? Relacionamentos no modo amplo, né? De tudo que envolve se relacionar, vai haver linhas aí, né? Linhas mais saudáveis de se relacionar e linhas mais abusivas, mais tóxicas, porque a gente está falando de seres humanos e, como falamos, seres humanos carregam em si suas dores, seus machucados, suas percepções de si e do outro. Isso vai estar... Por isso que eu falo, são muitas camadas, né, Flavinha? São muitas, mas, ô Fer, me ajuda aqui. Vamos falar um pouquinho dessa questão da violência, que Vamos. é muito importante. Sim. E eu não quero que ninguém fuja desse papo agora, porque nós só conseguimos fazer diferente quando nós identificamos. Sim. Ou seja, tem que olhar no olho ali da situação, Sim. né? Falar, e olhar, se auto-observar ali, né? Será que eu não estou sendo, né, violento de alguma forma? Será que tem alguma questão aqui que eu preciso trabalhar individualmente para eu não machucar o outro? Sim. Porque a gente está falando de inconsciente, Claro, com certeza. né? Eu gosto de chamar o inconsciente de emocional. Eu faço uma licença poética aí, Sim. né? Porque o emocional é mais impulsivo ali, mais, né, naquela coisa. Sim. E muitas coisas gatilham o nosso emocional e a gente só reage. É isso. Sim. E aí, quando não tem essa comunicação, só existe reação. É isso. Eu falo que quando não é falado, o que não é dito, ele se torna maldito. Com todo o Olha sentido só. da palavra mesmo, né? Porque fica maldito porque eu não me comuniquei, mas a gente não se comunica só falando, né? Perfeito. A gente se comunica se comportando. E aquilo que não é falado, sem dúvida nenhuma, vai transbordar de outras maneiras. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, chegou no ápice, houve, né, assim, de repente a discussão acontece, explode a briga, né? Mas explodiu por quê? Quantas coisas foram ali silenciadas, foram sendo silenciadas, foram acontecendo, foi sendo passado, mas passou? Por isso que o incômodo, lidar com o incômodo de você ouvir o outro e o outro não vai falar muitas vezes o que você quer ouvir, mas você tem que saber discernir, não levar para o pessoal, parar para ouvir, assim como você quer que o outro te escute. E aí vocês conversarem
sem querer ter razão. É isso. Sabe uma coisa que acontece muito? Casais rivalizando para ver quem tem razão. E Quem manda ali na quem relação. manda, qual vontade vai ser a mais respeitada. E aí eles vão se afastando cada vez mais. Porque nessa disputa de quem tem razão, esse casal não vai se perdoando. Esse casal não vai cedendo. Vai ficando rígido. Essa relação, que deveria ser flexível, né, e adaptável, vai ficando cada vez mais rígida. Vai se petrificando mesmo. Vamos imaginar, solidificando mesmo ali, né? Algo que era para ser maleável, gostoso, leve, vai ficando pesado, denso, duro mesmo, sabe? Sem vida, né? Porque o que tem vida tá se movimentando, estamos aqui, né? A plantinha viva, ela tá lá, né? Acontecendo. Uma relação que vai perdendo a vida, né? Vai matando também quem tá ali dentro dela, né? O que eu percebo de não exercitar essa comunicação nos movimentos simples desde o começo, Fer, é que, vou dar um exemplo de um caso, assim. A mulher, né, o homem ali, ele é mais impositivo nas coisas, né, que ele quer. E quando ela ia tentar falar no começo dessa relação, causava muito conflito. Então, o que ela fez? Para não causar conflito, ela foi se calando. Só que é um negócio que foi acumulando juros, vamos dizer assim. Porque não foi... Quando é um se calar, que tá tudo ok, porque não existe uma forma certa de se viver, apesar que, na minha opinião, temos que respeitar os limites. Não vale tudo, não, no relacionamento, né? Ela foi se calando para não gerar o conflito e desconforto ali. Só que, hoje em dia, se passaram 8 anos da relação e está gerando um desconforto muito grande. E aí ela entrou no processo de psicoterapia individual, foi estimulada a essa comunicação e agora se comunicando está incomodando demais o outro lado. Sim. Muito. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos, sem Porque dúvida aí gera nenhuma. isso também é uma violência, né? Isso é uma violência. Quando a gente... Tem uma coisa que, às vezes, algumas pessoas não sabem, mas isso está dentro da violência psicológica, que é o tratamento de silêncio. Quando eu chego para o outro, eu tento me comunicar, eu tento falar o que está acontecendo, eu ADR, né? Eu vou lá tentar discutir a relação. O que está passando na sua cabeça, o que está acontecendo? Por que a gente está assim? Por que a gente discutiu sobre isso? Eu me senti, né, assim, assado. Esse outro sai da conversa, não fala, não quero falar sobre isso, não tenho nada para falar. Ou, às vezes, nem fala mais, não fala nem isso. Só não quer conversar, não falo agora, bate porta, sai de casa, vai pro trabalho, bloqueia. Porque a gente pensa que bloquear no WhatsApp é só coisa de ficante. É só coisa de adolescente? Não é. Não. Casais casados. A pessoa vai lá e bloqueia o outro para não falar, para não querer conversar, para não discutir, sabe? Foge mesmo. E fica, às vezes, aquela coisa, tá na mesma casa, tá ali juntos, mas vai ignorando o outro, como se o outro não estivesse ali, né? E dói, né? Dói muito. Rasga isso. Isso é tratamento de silêncio, tá? E isso é violência psicológica. Perfeito. Isso é violência psicológica. Você não validar o que o outro está sentindo, você não dar a chance desse outro falar, isso é tratamento de silêncio, isso é violência psicológica. Isso é extremamente abusivo. Mesmo. E muito aceito, né? Muito aceito, muito normalizado. Ele é assim mesmo, ele não personalidade conversa. difícil. Isso, é o gênio. Ele, ela, exatamente, independente. Né? E isso, tem uma frase que me dá, assim, arrepios, que é uma frase, um dito popular, né? Que é ruim com ele, pior sem ele. Aí. Precisa até respirar. Porque, assim, olha como... E a gente pensa, nossa, claro, né? Isso não me toca. Será que isso não atravessa a gente, de alguma forma? Homens e mulheres mesmo. Será que isso não nos atravessa nas nossas relações? Será que, às vezes, a gente não tem medo de sair de um relacionamento
Ainda mais quando ele vai ganhando corpo, no sentido de anos de vivência, filhos, finanças, porque o Nossa, financeiro tá tudo tá tudo enroscado, enroscado. Será que isso não vai sendo uma prisão? Né? Isso vai se tornando uma prisão para essa pessoa, né? E até mesmo a questão da identidade. Às vezes, pessoas que começaram a se relacionar muito jovens, né? Nunca tiveram outros relacionamentos. É como se aquela pessoa fosse tudo, né? Para ela. Fosse parte dela. Até porque, falando de casais mais velhos aí, né? Antigamente, o casamento era quase que, tipo, hoje em dia, como é prestar o vestibular. Aham. Como você trabalhar. Era um ritual, era um protocolozinho, talvez, que precisasse ser cumprido, né? A mulher tinha que casar, o homem também constituir família. Olha a frase do casamento, que é clássica e tida como romântica. Até que a morte o separe. Quer dizer, vale tudo dentro desse... Até que a morte o separe. Será que vale? É isso. Será que a gente não se mata antes nessas relações, né? E às vezes até literalmente, porque o feminicídio tá aí para mostrar os inúmeros, né, índices de como muitas pessoas não conseguem sair das relações antes de que uma tragédia aconteça, né? Então, assim, é muito importante a gente desmistificar essas falas que vão sendo lindas, até que a morte os separe, felizes para sempre, né? E as pessoas vão ficando. E eu falo as pessoas, eu me incluo também, porque isso está muito colocado em nós. É difícil a gente desconstruir essas crenças tão internalizadas. Tá muito enraizado, meu Deus. Muito enraizado, né, Flavinha? Muito. Então, assim, as pessoas vão suportando até que ponto a gente merece. Quantas vezes a gente tá mesmo num relacionamento e a gente não tá com espaço para se desenvolver. Porque a gente sabe, e trabalhamos isso da psicologia, Sim. somos seres evolutivos. A gente está se desenvolvendo, a gente está, né, se transformando o tempo todo. E eu acredito, né, eu tenho esse ponto de vista de acreditar que a gente vive as relações em todos os âmbitos da vida, e a amorosa é uma delas, e ela é importante na vida, né? Para que a gente se desenvolva, para que a gente evolua, tanto individualmente, quanto um ser relacional que somos, para a gente estar se desenvolvendo, né, com esse outro, numa parceria de desenvolvimento, né, humano. E, às vezes, a gente vê e se vê, acho que, de alguma maneira, todos nós passamos por alguma situação onde a gente se vê numa relação que a gente está evoluindo, né? A gente está se diminuindo demais para caber no outro, a gente está se anulando demais para servir ao outro, né? A gente vai se deixando mesmo, vai se esquecendo para estar ali com esse outro a qualquer custo. Ô, Feri, de onde vem isso? Nossa, Flavinha, isso vem de tantos lugares, mas isso muito vem também dos nossos padrões familiares, né? Nosso histórico familiar, de como a gente foi moldada mesmo, vem da nossa sociedade, vem da cultura, vem dos nossos padrões familiares, a gente se pega repetindo muito, né? Carregando mesmo, como você falou, de geração a geração, às vezes, situações onde a gente... Quando vê, a gente está repetindo um padrão. Quando vê, a gente está ali tentando passar limpo a história dos nossos pais, vivendo relações, às vezes, bem parecidas, até com coisas que a gente já percebeu que não eram funcionais, que não eram saudáveis, né? Padrões comportamentais, mas a gente está ali, presa, né? E é por isso que é um trabalho de autoconhecimento, acolhimento, né? Porque isso não se dissolve de uma hora para outra, né? Então, muito incômodo também envolvido, né? Muito incômodo, né? É conseguir transformar o desconforto em potencialidades, em habilidades. Eu falo que o desconforto, ele não é ruim. Quando está desconfortável, é sinal de que algo não está legal e que precisa ser adaptado, mudado ou retirado. Tá.
né? Porque dentro de um relacionamento, como eu vou saber se o meu relacionamento ainda tem chance Isso. ou não, Ótimo. né? Bebe uma aguinha aí, Fer. Desculpa. Como que eu vou saber, Flavinha? Isso é muito perguntado, né? Acho que todo mundo se pergunta. E aí, ainda Qual que é o limite ali, né? Ainda vou investir nesse relacionamento ou eu saio dele? Eu acredito que vai bem nesse lugar da gente olhar. Como que eu se perceber dentro dessa relação, perceber como você está se sentindo dentro dela, perceber esse outro, entender qual a sua disponibilidade e disposição, porque não é só disponibilidade, é disposição para essa manutenção, para essa flexibilidade. Que gasta energia, hein? Muito. Não adianta a gente achar, porque também eu acho que muitas pessoas vêm com essa crença de achar que uma relação saudável é uma relação sempre leve. Isso. Não. Uma relação saudável, ela vai ter fases, às vezes fases bem complexas, de muita adaptação, de muito esforço. E não significa que estar nessa fase significa que o relacionamento não está saudável. Faz parte disso. E também não né? significa, gente, que vale tudo. Exatamente. E aí o outro ponto também não preciso e não mereço suportar certas atitudes e comportamentos, né, dentro de uma relação para ficar nela, né? E é por isso que é tão delicado e tão singular, tem que ser olhado a pessoa, relação a relação mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ter dentro de nós a consciência do que é aceitável ou não. E do que é um comportamento, talvez, ele é imaturo. Ele é imaturo ou ele é violento? Entende como às vezes fica meio perdido nesse, né? Ele ainda está chegando na relação ou ele é uma pessoa descompromissada mesmo? Tenho que respeitar a fase ali. Isso, o momento. Ou ele é assim, ou essa pessoa é assim, né? Entende como são coisas parecidas, porém bem diferentes, né? Por isso que a gente tem que realmente ser muito cuidadosa e minuciosa mesmo, de ir palpando a relação, olhando. Olha só como envolve esforço, tempo. Isso não... Olha quão é complexo a gente se vincular e amar alguém. Porque a gente saímos da paixão, estamos falando do amor agora, né? Do amor real, do amor saudável. Olha como isso é complexo. Né? E como isso às vezes se mistura mesmo. E aí, quando eu falo para a gente olhar para os nossos padrões familiares, porque eu percebo também que muitas pessoas acham que alguns padrões são normais mesmo, porque meu pai tratava minha mãe assim. Lá em casa era assim, era sempre no grito, né? Era sempre na ofensa. Isso é casamento. Isso é o homem, ou isso é a mulher. Mas ele é um bom pai, mas ela é uma boa mãe. Isso, sabe? Opa! Isso também você falou uma coisa super importante. Um bom pai e uma mãe não significa necessariamente que vai ser um bom companheiro, uma boa companheira. Algumas pessoas ficam presas nisso, né? E sustentam relações já falidas mesmo, muito infelizes. Mas é porque nós temos filhos juntos, né? Ele é um bom pai, ela é uma boa mãe, por isso eu tô com ela. Mas como esposa, como companheira, como parceira, como parceiro, como companheiro, como que essa pessoa está sendo para você? E não quer dizer que se você chega à conclusão, né, que não faz mais sentido estar ali, que foi fracassada essa relação. Exatamente. Pelo contrário, qualquer relação... Eu sou muito esperançosa com a vida e com as relações, sabe, Flavinha? Eu acho que qualquer relação, ela já é de sucesso. Porque se você minimamente permitiu conhecer esse outro e deixar esse outro te conhecer, poxa, pode ter durado 6 meses, sabe? Ou pode ter durado 60 anos. Não é o tempo cronológico, sabe? Não é. É como você se entregou àquilo e como você deixou o outro te acessar. Para mim, a saúde das relações mora aí. Como você se permite e como você se entrega.
e não o tempo mesmo, e, sabe, a qualidade de como você se relacionou, o quanto você esteve entregue mesmo para vivenciar, sabe? Exato. E mesmo pessoas, né, que já estão percebendo que o relacionamento talvez tenha chegado ao fim. Nossa, eu dediquei a minha vida para o outro. Nossa, eu desperdicei meu tempo. Eu costumo trabalhar isso individualmente. Eu falo assim, ó, isso é seu, ser gentil, ser generosa, ser generoso, isso é seu. Não se arrependa de ter sido generosa, isso. generoso nessa relação. Com certeza. Agora, aprender a fazer a leitura do que, né, é algo que, por exemplo, eu percebo muito, Fer, às vezes as pessoas se relacionando, não vou nem falar que tem um transtorno de personalidade, mas uma característica de um transtorno de personalidade, por exemplo, do narcisismo que está na moda falar, né, é essa inflexibilidade, esse não conseguir olhar para o outro na relação, a relação ser só sobre a pessoa ali. Né? É sobre mim só. Tem que acontecer do meu jeito. Isso vai machucando muito o outro. Muito. Isso vai anulando o outro. Esse outro vai parando de existir mesmo dentro dessa relação. Porque esse outro tá sempre... Eu falo que quando alguém quando um dos dois, né, não se responsabiliza, não entende que a relação é dos dois, que a construção dessa relação e a manutenção é mútua, sempre um vai ficar sobrecarregado, emocionalmente falando, e desgastado. E claro que uma pessoa sobrecarregada é uma pessoa em sofrimento. É uma pessoa que está em pleno sofrimento, né, psíquico, é uma pessoa que precisa de ajuda, né? E aí esse outro, falando dos narcisistas, né? Geralmente é uma relação muito violenta psicologicamente falando, porque esse outro nunca chega de fato na relação. É uma relação onde a outra pessoa geralmente está solitária, se sente muito sozinha, né? Muito desamparada, muito fragilizada e sempre muito responsabilizada por tudo que acontece, né? E aí é aquilo. Quando o outro não nos dá amor, é uma tendência nossa ao invés, no primeiro momento, a primeira sensação não é que esse outro não tá... A gente fala, o outro não tá me dando amor, o outro não... A gente não tem essa primeira percepção. A primeira percepção que vem é de que eu não sou merecedora do amor. Exatamente. Eu não... O que eu fiz de errado? Exato. Né? O que eu fiz de errado? O que eu tô fazendo de errado? Eu não sou merecedora, né? Isso mina a autoestima, mina a segurança da pessoa. Né? E o que mais confunde nessas pessoas que têm traços, porque assim, ó, outro dia eu vi uma psicóloga falar e eu, né, concordo demais, assim, não vou lembrar o nome, mas assim, ó, não precisa ter um diagnóstico. Se já tem os traços que você percebe, né, que estão minando a relação ali, que estão sendo desconfortáveis, não no sentido superficial, mas assim, tá sendo violento, né? Já é o suficiente para você fazer... Você tem que fazer um movimento de sair. Porque pessoas assim, normalmente, é até uma... É até disso que eles sobrevivem, né? É isso. E confundem muito, né? Porque o narcisista em si, ou pessoas que têm traços narcisistas, na frente do outro vai ser a melhor pessoa. Claro. E aí você porque fica, tá tipo... performando, né? Você fica, meu Deus, tipo... Sim. E aí, quando isso mina a rede de apoio da pessoa, mas ele é maravilhoso, ele me trata bem, mas ela é maravilhosa, ela me trata bem. Mas a questão é dentro de casa. É isso. Entre quatro paredes ali, né, Fer? Como que vai se construindo esse lar, né? E aí eu falo lar, não é só a casa física, não, é lar-relação. Lar-relação, né? Como que está sendo colocado ali, né? O quanto de cada um está sendo colocado. E, geralmente, essas pessoas, indo para os traços mesmo, né? Esses traços de personalidade um pouco mais... que ficam mais claros da gente conseguir avaliar, né? Essa pessoa vai tirando tudo do outro mesmo, sabe? Vai vampirizando, né? Toda a energia vital dessa pessoa, realmente, sabe? Porque você vai levando a pessoa a acreditar, e olha como é complexo, né, Flavinha? As relações abusivas,
geralmente elas nos prendem mais. Elas Sim. nos amarram. Porque elas aguçam em nós a tentativa constante. Porque a partir do momento que eu acho que eu sou a responsável, né, esse outro tá o tempo todo me responsabilizando, e aí eu vou pegando isso para mim, vou me sentindo responsável, eu vou tentando o tempo todo ali salvar e cuidar e fazer diferente, buscar novas formas. E isso vai me prendendo, isso vai me vinculando. E aí quando vê, porque a gente também hoje vê muitas críticas, nossa, como essas mulheres têm... Por que essa mulher não foi embora antes? Por que essa pessoa não saiu dessa relação violenta antes, né? Culpabilizando a gente. E eu falo no modo geral, quanto sociedade, nós culpabilizamos as vítimas. Muito. Sabe? Ah, não tem vergonha na cara. Voltou pra ele, voltou pra... Gosta ele de voltou pra apanhar, ela. gosta de sofrer. Nossa, Sabe? isso é tão... Olha, quão Muito. cruel nós podemos ser. Muito cruel. E a gente não sabe o quanto isso a gente vai... Junto com o agressor, a gente vai agredindo também mais ainda essa vítima. Não dando voz. E quando essa vítima começa a contar para as pessoas, isso eu já também vivenciei, assim, né, acompanhando pessoas, quando essa vítima começa a dar sinais de que ela está passando por essa violência, e às vezes essa violência não é mesmo a física, é a psicológica, mas ela vai contando, as pessoas, muitas pessoas não vão, mas você está contando, mas continua com ele, né? Você está contando, mas você não vai tomar uma atitude, você vai continuar nessa relação, você vai permanecer aí, e as pessoas não percebem que elas estão ali alimentando mais ainda a insegurança dessa vítima. Mais ainda essa certeza que ela tem de que a culpa é minha. A culpa é minha. Eu que sou fracassado, fracassada, eu que não consigo. Aí essa rede de apoio não dá o apoio que essa Não pessoa dá. precisa. Muitas vezes o apoio é simples, né? Recentemente eu tenho um caso que é muito difícil porque o óbvio, eu sempre comunico, o óbvio precisa ser dito. Sim. E nós precisamos falar as coisas. Então, eu fui estimulando, né, essa pessoa a se comunicar de forma mais direta para a rede de apoio dela. Sim. E ela se comunicou. Aparentemente, não deu em nada ali. Porém, quando a gente comunica, às vezes o outro não reage na hora da maneira que a gente queria que ele reagisse ali. Só que veio recentemente uma notícia de que essa rede de apoio se manifestou. E eu fiquei, assim, maravilhada. Eu falei, olha como a comunicação é tudo. É tudo. Falar o óbvio, precisa. Precisa. Tá óbvio ali. Mas ambas as partes tinham amarras, tinham questões ali. Sim. E aí, o simples fato dessa rede de apoio ter se manifestado de uma maneira simples e direta, olha, eu tô aqui, se você quiser voltar, você vai ter sempre um Sim. espaço aqui. É. Às vezes, Aqui, né? às vezes a pessoa nem vai voltar lá para o espaço, Sim. mas ela ter essa certeza, Essa validação, né? essa validação, que é também, né, pegando a linha aqui, fazendo o link a respeito do trauma, é isso. O trauma, para a gente curar um trauma, não vai ter nada que te vendam aí que cure esse trauma, que você esqueça, que magicamente isso se dissolva de você. Mas você ter um espaço para ser validado e acolhido e falar sobre esse trauma e as pessoas acreditarem que aquilo machucou você e aquilo doeu, aquilo não é uma bobagem, Sim. é a cura. É isso. A mesma coisa na rede de apoio ali. Então, eu achei tão maravilhoso esse pequeno movimento. Sim. Que, inclusive, a pessoa ali falou, nossa, essa foi a minha loteria. É isso. É isso. Eu acho que isso transforma a vida das pessoas. Por isso que eu falo que é uma responsabilidade de todos nós, as nossas palavras, né? Quando a gente, por isso voltamos na comunicação. Quando a gente se comunica de uma maneira assertiva, diretiva mesmo e acolhedora, a gente está dando a chance do outro poder ser ele. Olha como isso é importante. Eu dar a chance. Saber ouvir também. Saber ouvir. Eu dou a chance do outro ser quem ele realmente é. Eu acho que isso se perde nas relações amorosas. As pessoas se esquecem, porque estão tão focadas ali que esse outro chegue contemplando os seus desejos, né? As suas vontades, os seus planos,
que você esquece de encontrar a pessoa de verdade que está ali na sua frente. Você encontra tudo, menos a pessoa real, né? Você se relaciona com você mesmo, com os seus desejos. Com as suas projeções. Com as suas projeções. E o que seria uma relação de, vamos usar essa palavra só para cutucar, de sucesso, então? Vamos lá. Uma relação de sucesso, eu acho que é uma relação... Acho não, tenho certeza. É uma relação de pessoas reais. Perfeito. Isso é uma certeza. Uma relação que vai ter sucesso. Eu gosto de pensar no sucesso de uma relação saudável. Uma relação real são de pessoas verdadeiras, que estão dispostas e disponíveis para se mostrarem, para se ajustarem, para flexibilizarem, para desfrutarem juntas, né? Desse encontro delicioso, porque encontrar o outro, no sentido total dessa palavra encontro, né? É maravilhoso. Quando a gente encontra uma pessoa que está aberta a se mostrar, isso é incrível. Eu vou até trazer um exemplo pessoal, que foi quando eu me apaixonei definitivamente. Eu já estava apaixonada, mas foi o dia que eu me apaixonei definitivamente pelo meu esposo. Foi o dia que ele me perguntou assim, a gente conversando, ele me perguntou, qual a sua história mais triste? E assim, a gente estava em pouco tempo de relacionamento, sabe? Aquilo me tocou de uma forma, porque eu falei assim, caramba, olha o que ele quer. Será que ele tá pronto para segurar essa? Porque assim, e eu tava pronta para contar, mas é uma coisa profunda, né? Você perguntar para o outro qual a sua história mais triste, você não sabe o que esse outro pode contar muitas coisas, né? Pode ser um puta gatilho, né? Exatamente. E realmente eu contei um trauma meu para ele, né, ali, e eu falei, nossa, ou seja, essa pessoa de fato quer me conhecer. Foi a hora que deu o clique, assim, de pensar, ele tá disponível e disposto, pelo menos naquele momento, ele estava ali, entregue para me conhecer. E eu acho que essa é o segredo da relação saudável e real, é quando a gente está dentro de um relacionamento. E isso não é só no começo, não. Eu trouxe o exemplo do começo, né, do meu relacionamento, mas isso também tem que ser mantido. Não adianta ser só no começo, né? Isso tem que seguir no relacionamento. Então, uma relação de sucesso, vamos falar assim, né? É uma relação onde sempre você vai estar olhando no olho do outro e percebendo que esse outro está disposto e disponível para ouvir a sua história mais triste e para comemorar com você o seu dia mais feliz. Não fica uma disputa. É uma coisinha legal da gente falar, uma coisa legal, porque assim, envolve ego, né? Assim, as pessoas dentro das relações, às vezes, né? Quando o outro tá se destacando, isso a gente não assume, mas às vezes incomoda. E tudo bem incomodar. Sim. Não a ponto, né, disso alterar a relação significativamente ali, de você começar a querer sabotar a situação. Sim, com Faz certeza. sentido isso, Fer? Faz sentido, Flavinha. Faz sentido. Faz todo sentido. Né? Então, assim, a gente... E tudo isso vem, no meu ponto de vista, de nós, enquanto indivíduos, tratarmos, né, das nossas questões, identificarmos as nossas questões, ter esse lugar de acolhimento numa psicoterapia para trabalhar as questões, para a gente ir de forma clara para uma relação. E não buscar uma relação só para preencher algo. É isso. Perfeito. Porque relação, no meu ponto de vista, não é preencher. Não. Por mais que eu me pego enquanto pessoa ali, fazer uma autorrevelação também. Porque tá muito enraizado na gente essa questão do, outra metade, o outro vai me completar, né? E não é assim. Só que é uma luta, porque às vezes a gente fala, nossa, você se vê sozinha ali, às vezes, num momento de solidão, você fala, nossa, mas será que não vai ter ninguém ali? Né? Exatamente. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também. Muito. Porque senão perde a linha do cuidado ali e a gente aceita qualquer coisa. A gente fica... Quando a gente vai para esse lugar, que é um lugar de sofrimento, né? E de talvez de uma insegurança mesmo, onde a gente também... Olha como
eu falo que nós não somos boazinhas com a gente, né? A gente se cobra muito. E aí os padrões e tudo mais tá aí para só fomentar mais ainda essa insegurança nossa de ser quem somos, né? Quando a gente não tá segura, a gente tá muito disposta a aceitar qualquer coisa. Porque qualquer pessoa que nos olhar ali, né, quando a gente tá frágil, parece que aquilo é mesmo a ideia do ser escolhida, né? Eu vou ser escolhida. Eu quero salvar, mas eu quero alguém que me salve. Exatamente, né? Tô aqui esperando o meu príncipe no seu cavalo branco. Não, né? Então, assim, eu acho que a gente merece mesmo entender que nós temos a chave da nossa casa. Perfeito. Que somos nós, né? Quem tem a chave somos nós. A gente merece, e é uma delícia quando chega alguém e fala, posso entrar também? Né? Eu posso chegar junto? Ótimo. Aí a gente estabelece um padrão, né, saudável e real de uma relação. Mas não no sentido da gente ficar ali, tipo, quem vai pegar, por favor, vem aqui, né? Desesperada ali, tô falando simbolicamente, né? Mas assim, e aí essa pessoa tá tão frágil, tão machucada, que ela tá sofrendo. Olha só como isso é também, a Valesca Zanello também fala muito isso na Prateleira do Amor. Como nós sofremos até mesmo na espera do amor. A gente sofre quando a gente está se relacionando, mas a gente sofre esperando se relacionar. Ou seja, que ideia de que é só sofrimento. Por isso que temos que desmistificar essa questão de, tipo assim, é o ponto de chegada, eu vou me sentir pleno ali, Isso. as emoções vão existir o resto da vida, em todas as situações. A gente é permeado por emoções. E nós somos grandes o suficiente para elas existirem. O que a gente precisa é aprender a conversar com elas, a saber o que elas têm a nos dizer. Com certeza. E para isso a gente precisa dar voz. Isso. Mas nós temos medo também de perder o controle quando vem. E aí a gente parte para as distrações em excesso, para as relações mais líquidas ali, talvez, né, Fer? Que a pessoa fica só... Pega a parte boa, quando começa a incomodar, vai embora. Pega a parte boa, quando começa a incomodar, vai embora. É isso. E isso é muito, muito, muito grave, né? É uma pessoa que não consegue estabelecer relações seguras. Porque talvez não esteja segura com ela mesma. Né? Eu faço sempre uma pergunta, porque essa frase também é clássica. Tem o dedo podre. O dedo podre. Vamos falar do dedo podre. Tem o dedo podre, né? Não sei, não consigo, né? Nada dá certo pra mim. Minhas relações nunca vai pra frente. Será? Bem, será que essa pessoa tá pronta para se relacionar? Por que essas escolhas sempre geram um ápice, uma emoção, uma expectativa e o fracasso? Ápice, emoção, expectativa, fracasso. Não saímos desse ciclo. Será que, de fato, com o que você está se conectando? Que mensagem que você está passando? E será mesmo que você quer se relacionar? Mesmo. Porque é uma linha tênue, né, Fer? Ao mesmo tempo que para você se relacionar, você precisa dar chance e tentar. E eu trabalho muito isso com as pacientes. Não adianta, não tem receitinha. Sim. Por mais que o guru fulano venda, faça isso, que você vai conquistar. Sim. No meu ponto de vista, não existe receitinha. Nós somos muito subjetivos e complexos. Sim. E nós precisamos naturalizar a rejeição também no sentido de... Eu preciso tentar. E isso é tudo na vida. A vida adulta, eu brinco que é uma escolha são escolhas que a gente faz sem garantias. Se eu escolhi fazer, né, entrar num trabalho, não é garantido que eu vou ficar o resto da vida ali, que vai dar certo, que não vai. Eu escolhi fazer um projeto. Mas o movimento de vida é você fazer as escolhas e a tentativa e naturalizar. Isso vale para os relacionamentos também. Mas para isso você precisa estar bem conectada consigo mesmo, para você não projetar, por mais que seja algo, às vezes, até que meio automático ali no começo, mas para você saber trabalhar suas projeções, alinhar suas expectativas, para não se colocar em qualquer situação e saber também, eu tentei aqui, eu vi que, tipo, essa pessoa não tem nada a ver comigo, ou a pessoa tá deixando claro ali que não quer namorar, e você quer...
isso é um ponto que precisa ter cuidado. Você vai ter que bancar a escolha. É isso. Ele pode mudar de ideia, ela pode mudar de ideia? Pode, mas não é garantido. É isso. Então, você vai escolher investir esse seu tempo para tentar fazer aquilo... não tentar fazer dar certo, mas assim... eu vou me relacionar aqui mais um pouco, né? Quem sabe vai se envolvendo e muda de ideia. Pode Sim. ser que mude, pode ser que não. Exatamente. Mas o outro tá deixando claro ali que não quer. O outro tá contando, né? Tá O outro contando. tá contando que não está, nesse momento, disponível e disposto Exato. para isso. E vale mais, né? Essa mensagem é que decepciona. Porque quando você vai lá e cria uma Claro. expectativa diante Sim. daquilo, decepciona. Mas até isso, nós precisamos saber nos relacionar de forma mais saudável. Porque dói. Dói. E tá tudo bem doer, porque vai doer, né? Isso vai tocar numa ferida. A ferida da rejeição, ela dói em todos nós, né? Até porque quando a gente está desejando muito algo ou alguém, quando aquilo não sai como a gente gostaria, a gente vai sentir uma enorme frustração. E aí a gente tem uma tendência, só que aí é onde eu falo, a pessoa que está segura de si e de quem ela é, do que ela quer, vai incomodar, vai doer, mas não vai desmoronar, né? Abala, porque abala. Afeta, porque afeta. Somos seres humanos. Exatamente. Mas não destrói quem ela sabe, quem ela é, né? Uma pessoa segura de si, ela tem maturidade para ouvir isso, para falar, poxa, que raiva, né? Eu queria tanto que essa pessoa, eu queria tanto namorar essa pessoa, eu queria tanto conhecer mais essa pessoa. Que pena. Mas eu entendo que não estamos no momento, né? Em momentos, ou não, talvez para essa pessoa não deu tão certo assim, né? Essa pessoa não está tão disponível assim para me conhecer como eu estava para conhecer ela. E não é que você é uma pessoa que tem algum tipo de Isso. problema, Quando alguma que eu falo questão. assim, porque a gente Nossa. tende a ir lá, se afundar no sofá, se cobrir com o pote de O problema sorvete sou eu, é o e meu ficar, corpo, sou é o eu, meu por isso, cabelo, exatamente. é o meu isso, é o meu aquilo. E na verdade verdadeira, É. a parte estética, ela chama atenção. Óbvio, a gente não vai ser hipócrita, Sim. né? Mas não sustenta. Porque eu brinco assim, gente, se só a parte estética valesse, a Shakira não ia ser traída. É. Exatamente. Então é o conjunto da obra, Sim. né? É o conjunto da pessoa ali. Voltando até naquele lugar, o pavão abrindo as asas. Aham. Primeiro é isso. A primeiro momento, obviamente, o nosso olhar vai ser o primeiro contato que a gente vai ter com a pessoa, né? Nesse apaixonamento. Mas isso dura breves instantes. Porque o seu olhar até pode se direcionar para a pessoa, mas se aquela pessoa chegar de uma forma... For um chato de galoche, uma chata. Ou chegar numa abordagem, super, às né, vezes, tipo, invasiva, falando coisas desnecessárias, aquele encantamento inicial dos instantes, falar, nossa, pessoa interessante, já acabou, já foi. Isso não se mantém mesmo, né? E uma relação também, pensando, a gente falando dos casais numa relações mais maduras, de um longo prazo, a ideia também que as pessoas ficam presas de achar que aquele momento do início do namoro, precisa estar vivo na mesma proporção que estava no começo. Eu acho que é onde vários casais estão muito frustrados e acham que esse casamento acabou, né? Não tem chances de resgate, porque as pessoas ficam muito ali achando que precisa manter os 5 minutos do primeiro olhar. Não, essa pessoa transforma. E por isso que realmente a conversa, o diálogo, é o fator de maior conexão para esse casal. Porque é isso que vai mantendo essa relação, né? Exato. E eu já vou dar uma chapuletadinha aqui, porque assim, ó, o que eu percebo? É muito fofo, vamos envelhecer juntos. Só que eu tô vendo que a realidade é outra. Não existe aceitação desse envelhecer. Porque, principalmente, percebo casais, às vezes, com anos de convivência ali, nem vou delimitar, né? Mas que, vamos dizer assim, que a parte sexual não tá tão... Tá diferente. Nós sabemos que
tem momentos, né, da paixão ali, a gente fica naquela coisa, muita Sim. química, depois, Sim. às vezes, vai passando por fases, né? Fases você tá mais conectado, desconectado, Sim. tendo que despender a energia para Sim, isso, sim. né? Mas eu percebo, né, relações de homens mais velhos. Agora eu vou falar de homens. Agora, homens, fiquem aqui comigo. Escuta o que eu tenho a dizer. O homem mais velho ali, também no seu processo de envelhecer, talvez seja difícil para ele aceitar que essa parte sexual não vai ser mais como era. Essa Então ele fica virilidade, né? Essa virilidade, Isso. esse corpo mudou, né? Esse E ele corpo fica mudou. meio que hiper focado nisso. E Sim. não percebe, mas às vezes vai maltratando ali a sua companheira muitas vezes. Porque para a mulher o envelhecer, né? Hoje tem muitos recursos, hoje as pessoas estão tendo Sim. filhos com 40 e poucos anos. Sim. Hoje tem muitos tratamentos, mas essa parte do envolvimento, da sexualidade ali, de tudo, para a mulher é outra coisa. Não é só ir lá, deitar na cama e fazer. É o dia a dia, o tratamento do dia a dia, né, Fer? Sim. E aí o homem fica meio assim, não entende, não compreende, fica querendo dissipar aquela energia ali Aham. e maltrata, ignora, dá tratamento de silêncio, chega ali à noite, dá uma roçadinha querendo coisa e a mulher não quer, aí Sim. já fala, ai, você tá me rejeitando. É, você tem outro. Você tem outro, aí já vem as Sim, acusações. Exatamente. E nada a ver. Faz sentido Faz isso, todo Fer? sentido. Eu acho, mas isso até não vou nem falar que é só para as mulheres. Perfeito. A gente vê isso mais traços mesmo, né? De homens fazendo com mulheres, mas acho que de casais. Se eu não escutei o outro ao longo do dia, se eu não estou validando esse outro como a pessoa que ele é, como eu vou querer que esse outro se entregue para mim de uma forma erótica, né? Sexual aí? Nutrir essa relação desse amor erótico é essencial, mas ela não é na cama mesmo. Perfeito. A cama é o de menos. É o último. É o último, sabe? Movimento é ali. o último movimento. O sexo em si, o ato sexual é o último aspecto envolvido disso tudo. É uma construção, é a manutenção. Olha o ritual mesmo, voltando, né? Biologicamente falando, né? E essa coisa do homem, assim, que tem tido, assim, aquela coisa, o homem tem necessidade. Eu vou falar como mulher. Quando a gente encontra uma troca bem feita ali, a mulher Exatamente. também, né, experimentando o prazer com Sim. a sexualidade dela ali, ela também tem uma necessidade daquilo. Então, não pode ser Certeza. só por um lado só, Sim. né? Nunca... Eu uso muito essa analogia com os casais, de que o relacionamento, ele precisa ser... O relacionamento, se ele adora uma fogueira. E a gente precisa ir ambos buscando essa lenha e mantendo, nutrindo ali a fogueira acesa, né? Então, nós, né, também uma coisa que a gente merece, e eu acho que a gente vem fazendo isso aos pouquinhos, de que nós mulheres, e aí é para os homens também, as suas parceiras, elas gostam de sexo. E isso não torna ela uma Isso pessoa... ela não é promíscua, ela não é vulgar. Falar até para esse parceiro o que gosta mesmo. Eu gosto assim, eu gosto, né, de uma outra forma. Eu queria tentar uma experiência nova, trazer até brinquedos também, Isso né? é saudável. Isso é saudável. Isso é saudável. Isso não é uma coisa negativa e é um tabu ainda para os casais, né? Esses casais às vezes transam há anos e ainda não gozaram juntos. Mesmo, no sentido de gozar completamente, de estar totalmente envolvido naquele momento. Isso acontece, sabe? Olha que triste. Olha que triste, às vezes muitas mulheres relatam, né? Nunca tive um orgasmo, não sei se isso é um orgasmo, né? É ou não é? Não conhecem a si mesmas, às vezes tiveram um único parceiro, né? Sexual ali a vida toda e sofrem com isso, né? E por sua vez, os homens ficam travados também e acham que na figura da esposa não pode se ter outros desenrolares ali. Então fica todo mundo travado
como que essa entrega vai acontecer genuinamente, né? E prazerosamente para esse casal? Não acontece, né? Porque não é falado, não estão se ouvindo também até nessa parte, nessa linguagem corporal, essa trava fica ali o tempo todo. E fica uma coisa que não é do momento, é só da obrigação. Ai, a mulher tem que servir, ou o Isso. homem tem que ter a sua necessidade ali atendida no Sim. sexual ali. Sim. É muito mais que isso, né, Fer? Muito mais. O sexo também, assim como o relacionamento amoroso, essa troca de conversas, o sexo ele também é construído. Ele também precisa de manutenção e ele também vai passar por transformações. Porque esses corpos, mesmo, eles vão mudar. Né? Esses corpos que iniciaram esse relacionamento jovens, no meio desse caminho, muitas vezes esse corpo dessa mulher gerou, né? Teve filhos, hormônios mudaram, esse corpo amadureceu, essa cabeça amadureceu. A mesma coisa para o homem, ele passa por N etapas, até hormonalmente falando também, né? A gente fala da menopausa, mas tem a andropausa também. Andropausa, exatamente. E que traz enormes, né, mudanças comportamentais, emocionais e físicas para esse homem. Exatamente. Talvez por isso que o homem fica hiperfocado, talvez, nessa parte de atrás, não que seja errado, uma medicação bem receitada tá tudo certo, mas assim, atrás de acompanhamento médico, exato, né? Fica atrás ali, fica nessa coisa, né, de que eu tenho que fazer meio que tipo para ir se provando também. E eu acho interessante falar sobre isso porque entra nessa questão do homem se sentir fracassado também e não conseguir admitir isso. Eu tô mudando, eu não tô mais o mesmo. Exatamente. Eu não aceito esse envelhecer. Uma dificuldade muito grande. E vou trazer uma polêmica aqui também. Polêmica. Pra gente refletir. Será que sexo é penetração? Exatamente. Porque, às vezes, por alguma condição física mesmo, esse casal vai envelhecendo, né? E fisicamente, a penetração não é mais possível. Por alguma questão, né? Pensando nessa situação. Esse casal ele não vai fazer sexo? Não vai ter mais uma troca? Não vai ter uma ali? troca? Não vai namorar? Por que não? Exatamente. Não existe N outros recursos. Nossa, isso dá pauta para outro podcast, hein? Nossa, imensamente. Ô, Fer, falando da terapia de casal, né? Vamos aproveitar que ela tá aqui. O que você percebe que chega mais, né? Tem alguma questão que você fala, nossa, tá chegando muito... Eu tenho, pelo menos na clínica individual, às vezes tem fases que fala, nossa, parece que tá chegando caso parecido. Sim. Na terapia de casal tem isso. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Flavinha, pra mim, o maior sintoma, porque o que chega na terapia de casal são sintomas, né? Esse casal tá sintomático. Tá acontecendo coisas ali que transbordam e aí não tem mais como esconder, né? Mas o que a gente vê é que talvez esse casal passou anos ali. É muito raro um casal namorando chegar na terapia de casal. Pra falar assim, a gente tá namorando, a gente tá pensando em se casar e a gente quis vir pra terapia de casal. O que seria saudável, né? Muito saudável. Meu sonho é chegar um casal assim. Casal de namorados, fica a dica. Né? Por favor, evoluído. Gente, vamos lá, vamos juntos, né? Estou à disposição. Porque assim, seria incrível, né? Um casal que tá realmente querendo ajustar, né? E se adaptar e já começar a iniciar uma vida a dois de uma forma saudável. Isso quase, né? Não vivenciei isso ainda como terapeuta de casais. O que mais acontece mesmo é esses casais chegarem com grandes sintomas, ou seja, esse relacionamento tá gritando, né? Tá pedindo ajuda, eu falo, tá na UTI. Geralmente, os relacionamentos que chegam lá para mim estão todos na UTI. Você intensivista ali, então, vai lá... Né? Esse relacionamento ele já tá bem adoecido. E o maior dos sintomas, assim, que chega é realmente a falta de comunicação. Né? Esse casal que não se comunica mais, esse casal que realmente, às vezes, está extremamente distanciado, mesmo estando juntos na mesma casa, mas estão extremamente distantes, já estão muitas vezes até, porque aí foram se adaptando antes de buscar ajuda, né? E cada um já está bem individualizado ali, sabe? Cada um com a sua vida, às vezes até já estão em quartos separados, já estão nessa separação, né? Já está acontecendo essa separação, mas ainda
resta uma dúvida, resta insegurança, às vezes tem filhos envolvidos mesmo, patrimônio, querem dar uma chance, querem olhar. Então, a terapia de casal é um momento crucial, né? Geralmente, ela serve mesmo, ela vem, né, abraçar esse casal no sentido de, num primeiro momento, abraçar mesmo, de acolher, de tá tudo bem não estar tudo bem, né? E vamos olhar aqui para o que estava acontecendo, o que foi distanciando vocês. Às vezes, na distância, abre-se, eu falo que assim, o terceiro entra quando 2 abriram um espaço para que esse terceiro entrasse. Então, geralmente, quando tem uma situação de traição, né, de um caso extraconjugal, muitas vezes é porque esses 2, ali como dupla, como casal, abriu, né, foram abrindo espaços. E onde que se abre espaço? Quando não se conta para o outro o que está sentindo, o que está pensando, não ajusta, não flexibiliza. Isso cria mesmo, né, uma lacuna mesmo aí nesse casal, nessa relação, onde geralmente esse terceiro é convidado a entrar, às vezes até numa tentativa de manter, aí vira-se um trio ali, às vezes não... Às vezes velado, às vezes não honestamente explícito, colocado, né? ali, né? Mas abre-se o espaço para essa terceira figura entrar, porque esse casal já não está mais ali sendo uma dupla coesa, né? Não está mais coerente ali. Então, isso abre. E a comunicação é tudo, em todos os sentidos, até se o casal, né? Pra gente conversar com pessoas, conversar com todo mundo aqui. Se o casal não é monogâmico, também tá tudo certo, desde que ambas as partes estejam de acordo. Perfeito. E ninguém esteja sofrendo para deixar o outro falar, eu vou ceder aqui para não perder. Já aconteceu um caso muito interessante, há um tempo atrás, que um casal me procurou porque eles queriam abrir a relação. Eles não queriam se separar, eles viviam bem, mas eles já estavam juntos há muitos anos e tinham começado o relacionamento muito jovens. E eles estavam com desejos, assim, de conhecerem outros formatos, né, de relação, outras pessoas. Eles estavam sentindo saudade do namoro, do namorar, do conhecer o outro, né, um outro. E eles decidiram juntos, isso foi combinado, eles já chegaram juntos ali na terapia, só que eles queriam a minha ajuda para que eles alinhassem os combinados, para que eles fizessem um contrato ali verbal. Embora eu estava até vendo que agora as pessoas estão fazendo contrato escrito mesmo e assinado no advogado. E eu acho isso super legal, né? assim, Isso super bem interessante. bem porque interessante. sai daquela coisa, ai, mas você está fazendo isso porque não vai dar certo a relação? Não, porque... Não. Eu tô cuidando da relação. Exatamente, Eu vou pra né? terapia de casal, não é porque às vezes eu quero me separar e eu não consigo falar isso sozinha pro outro, nada disso. Ou vocês não deram conta ali, tem que ir pra terapia de casal. Porque falhamos. Exato. Não, Pelo a gente contrário. não tem que ter essa ideia da terapia de Perfeito. casal, sabe? Da ideia que a terapia de casal é o limite, é o extremo, né? A gente não precisa deixar essa relação chegar nesse lugar. Né? E foi muito bacana, foi assim. E aí foi um período específico onde eu estava ali junto com eles, alinhando, ajudando os dois a se comunicarem de uma maneira onde que ficasse mesmo confortável e justo, né? Que ambos se sentissem ali validados, né? Dentro desse acordo para abrir a relação, né? Isso Então, pode acontecer de uma forma perfeito. saudável. Os acordos, eles não são um problema. Não eles são a são. solução. São. Combinado não sai caro. Exatamente. É isso, sabe? É isso. Como já dizia o poeta, né? É isso. Não sai caro. Se a gente combina, se a gente partilha com esse outro o que a gente deseja, o que a gente quer, os nossos objetivos, em todos os sentidos, isso não vai, muito provavelmente, isso não vai machucar o outro, né? Agora, quando a gente não conta, aí que é o grande problema. Né? Porque trabalhamos com achismos, com expectativas não Exatamente. alinhadas. Fantasias, e as fantasias tendem a ser muito mais agressivas, cruéis, do que a realidade. Exatamente. Né? Então, contar para o outro o que de fato é o caminho. Eu falo que existem 2 coisas que são diferentes: fidelidade e lealdade. Na fidelidade, eu tô ali sendo fiel àquela pessoa, mas às vezes eu sou fiel, mas eu tô sendo desleal, porque eu tô ali
mas eu não tô ali. Minha cabeça tá em outro lugar, meus sentimentos estão em outro lugar. Eu não tô conseguindo falar o que eu tô sentindo e pensando pra pessoa. Vou me tornando... Sabe aquela ideia que alguns casais falam, parece que eu durmo com o inimigo? Né? Você tá ali, mas você não tá, né? Agora, a lealdade... Na lealdade, eu consigo até contar pro outro que eu fui infiel. Ou que eu estou querendo ser. Olha, deixa eu te falar. Eu tô me interessando por outra pessoa, me apaixonei por outra pessoa, entendi que não tá cabendo mais o nosso relacionamento aqui. E aí eu tô saindo, eu tô te contando. Ou talvez eu não vou sair, mas eu tô te contando para você saber o que a gente vai fazer com isso. Sem isso ter que virar uma violência, exatamente, um escândalo. Entende? Então, assim, eu prezo muito mais por esse caminho de termos a lealdade dentro dessa relação. Porque a lealdade traz a verdade, né? A verdade de quem a gente está sendo. Olha, por tantos anos a gente deu muito certo, né? Mas eu acho melhor parar por aqui até para que a gente fique com o deu certo. Para que a gente não comece a se machucar a nível da gente daqui a pouco não conseguir mais nem se olhar, né? Eu acho tão bom. Que acontece muito, né? Eu acho tão bom a gente saber a hora de... Na vida, né, Flavinha? A hora de ir embora, né? É tão bom quando a gente tá nesse time, né? De falar assim, é a hora de ir embora, né? Tá tudo bem ir embora, né? Tá tudo bem deixar esse outro ir embora e ir embora também. Dói. Né? Não sem dor, porque sempre vai doer. Mesmo que seja um relacionamento não muito saudável. Exatamente. Fer, nós vamos agora tirar o segredo aí com ela. Enquanto terapeuta de casal, eu quero que você se sinta à vontade para passar uma mensagem ali para as pessoas que estão nos assistindo e que essa conversa fez sentido até aqui. Mas antes, eu quero te presentear, né, com a nossa parceira, Bela Aroma. Né, muito obrigada. Essências. Vou até pegar o endereço aí, enquanto você vai abrindo para mostrar para as pessoas. Vou pegar o endereço aqui da Bela Aroma, que fica no centro de Franca, pra gente passar direitinho. É uma parceira que, ó, eu conheço a Amanda, né, que é proprietária da loja, e ela é um ser humano maravilhoso, tem uma história linda, né? Adoro histórias de mulheres maravilhosas. Empreendedora, de mudança, é mãe. Lindo. Ó, a Bela Aroma, gente, fica localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 2176, no centro de Franca. É bem facinho de achar, lá pertinho lá da Santa Casa. Ai, eu amei, muito obrigada. Eu que agradeço. Exatamente aqui. O cheirinho é de limão siciliano com lavanda. Adoro. É muito bom. Tá todo mundo gostando que tá recebendo aí de presente. Vai lá pra clínica pra deixar o nosso cantinho cheiroso e acolhedor. Perfeito. Fer, agora é com você. Ai. Vamos lá, né? Fale o que você sempre quis falar, assim, sem amarras. Aqui pode tudo. Que delícia. É justamente sobre isso, né, Flavinha? Queria já agradecer também, né, toda essa troca. Acho que amei estar aqui com você. Acho que temos muitos assuntos ainda para trazer para o pessoal, porque adoro, Perfeito. Né? Mas eu queria falar, né, da importância de nós sermos nós mesmos, né? Eu acho que a gente só se relaciona com o outro de uma maneira saudável, feliz, leve, quando a gente está fazendo essa relação com a gente mesmo, né? Então, assim, quando eu me cuido, eu posso cuidar. Quando eu me acolho, eu posso acolher. Quando eu estou disponível para mim, para ser eu também vou estar disponível para o outro, né? Então, eu acho que as relações, eu, quanto terapeuta de casal, queria muito falar para você aí que está, né, escutando a gente, que escutou esse bate-papo, que se acolha, se entenda. Entenda que é muito bom chegar, conhecer o outro, se mostrar. Então, se alguma coisa no meio desse caminho não deu certo e tá doendo aí, tá tudo bem. Você pode ser você, né? Do começo ao fim. É muito gostoso quando a gente sai de alguma relação, ou mesmo quando esse outro decidiu sair, não tem problema. Mas a gente sabe que a gente foi a gente mesmo. Então, assim, autenticidade, verdade, é tudo. É isso. Perfeita! Mensagem perfeita, Obrigada. Fer. Muito obrigada
pela sua presença. É só a Agradeço. primeira, tá, gente? Porque, inclusive, ela foi recentemente no Dialetou. Fui né? no Dialetou, Então, amei assim, o estar. Dialetou é nosso anfitrião Sim. aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Por favor. Vai lá, procura, que ela falou... Qual foi o assunto mesmo no Dialetou? Nossa, nós falamos de assuntos diversos, assim. Falamos de criação de filhos, de desenvolvimento, de relações familiares e a Ai. complexidade das relações familiares, né? O quanto isso, muitas vezes, nos traz para o agora, né? O que a gente viveu lá com a nossa família traz aí consequências para quem a gente é no agora, né? Isso, obviamente, também está ali atravessando as relações amorosas também, Exato, como então a gente se relaciona. Vai complementar muito bem. Com certeza. Então vão lá, Um conversa assistam. com o outro. Sigam a Fer na rede social. Qual que é o seu arroba, Fer? @psi.fernanda.lima. Vai estar na descrição do vídeo. Me segue lá também, @FlaviaPoliPsi, porque vocês vão acompanhar os cortes aqui do Sensatamente. E é isso. É isso, muito obrigada. Obrigada, Até a próxima. gente. Um beijo. Até a próxima. Valeu, Fer. Foi bom, né? Eu acho que a gente falou umas 2 horas.